esclarecer aquilo com palavras que nós não entenderíamos naquela época. E até hoje ainda, mesmo com apoio, com toda essa luz que a doutrina espírita vem sobre o Evangelho do Cristo, nós ainda temos dificuldade em entender. Porque conhecer é fácil, né? A gente estuda, decora, pode decorar a Bíblia toda, todas as obras básicas, mas o entendimento, a compreensão realmente para o nosso dia a dia, para aplicar na nossa vida, é um grande desafio. Porque conhecer, falar bonito, decorar tudo, falar com palavras bonitas, mas e a vivência? Eu realmente entendi aquilo que eu conheci? Nosso grande desafio. Então nós não podemos desistir nunca. Mas a base, na busca dessa compreensão, para facilitar essa compreensão, nós precisamos primeiro de adquirir o respeito pelos que pensam diferente de nós. Porque quando nós respeitamos, as portas vão abrindo e nós vamos ampliando a nossa capacidade de entender. Então, quando Mateus vem nos trazer o que Jesus disse, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Que fim é este? E o que é perseverar? Porque nós estamos em um momento que ouvimos muito falar que é chegado o final dos tempos. Né? Tivemos aí na virada do ano 2000 pessoas que se refugiaram e se prepararam para o fim do mundo. Ia desabar tudo. Não tivemos isso? Que fim é este que nós ouvimos tanto hoje? Jesus está voltando, está chegando o final dos tempos. Então, perseverar. Substantivo feminino, qualidade de quem não desiste com facilidade, persistência, característica ou particularidade de quem persevera, insiste, constância. Nós temos uma constância naquilo que nós nos propomos para alcançar um fim. Eu não desisto. Isso está muito presente nas nossas vidas, na educação dos filhos, com aquelas pessoas difíceis no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então nós temos que aprender a perseverar. E no livro Pão Nosso, neste capítulo 33, que fala até o fim, nos traz uma clareza, um entendimento muito grande, pelo Espírito de Emmanuel, que nos diz assim, na mensagem, até o fim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Para nós sairmos do casulo da nossa ignorância, da nossa animalidade, nós temos que aprender a perseverar. E perseverar porque nós confiamos em Deus. Nós temos certeza nele. Nós não só acreditamos, nós temos certeza. Então, quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Então nada vai cair do céu assim para nós. Nós temos a nossa parte. Faça a sua luz brilhar, ele nos disse. Isso é de dentro para fora. Vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais se tiveres fé. E quando ele curava, o que ele dizia? A tua fé te curou.
Então, esse pouco momento, esse pouco conhecimento, esse pouco acesso que nós temos a uma informação de Emmanuel, informação espírita, ao leque que se abre para o nosso entendimento. Não é? Então aí aquele momento de levantar a mão e aceitar Jesus, e a partir desse momento eu estou salvo. Ontem aconteceu isso, né? Numa casa de um parente meu, e ele veio me perguntar, né? Eu vou aceitar Jesus? Realmente, nós precisamos de aceitar Jesus, porque a partir do momento que eu levanto a mão, eu tenho que abrir o meu coração e me propor a exemplificar o que ele me ensinou. Aí eu aceitei realmente. Mas o gesto de levantar a mão e continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, eu aceitei o Cristo. É muito diferente. Então, o esforço para sair do casulo, a natureza nos apresenta de forma, sabe, prática, muito clara. Essa a natureza nos ensina tudo, porque é a mão de Deus em tudo, né? Então, quando nós estamos vendo a lagarta se transformar em um casulo, a gente acha que ela está morrendo, né? Ela está se transformando. E esse casulo, tadinha da borboleta, está presa dentro daquele casulo. Então eu vou quebrar, vou ajudar essa borboleta. Eu vou lá e quebro o casulo. O que acontece? Ela morre, ela murcha. O que eu posso fazer para ajudar essa borboleta a sair do casulo? Eu vou proteger esse casulo, eu vou amparar, eu vou cuidar do casulo, porque ela tem o momento dela, é o esforço que ela faz. Inclusive, quando ela rompe o casulo, um furinho pequenininho que ela faz, e ela vai sair por aquele furinho, é esse esforço que vai limpar, tirar todo o seu líquido, e nesse processo vai fortalecer as asas para ela voar. Olha que exemplo fantástico da natureza. Nós temos que sair do nosso casulo. Ninguém nos tira do casulo. Nós recebemos apoio e força das pessoas que estão ao nosso lado. Mas quem vai sair do casulo sou eu. Isso é de dentro para fora. Ninguém pode quebrar o meu casulo e eu não tenho o direito de quebrar o casulo de ninguém. Nem do meu filho, nem do meu esposo, nem da minha esposa, de ninguém. Eu não posso. Eu vou orientar, proteger, né? Diálogo aberto, de orientação, de aceitação do outro como ele é. Eu te amo muito, gosto muito de você, mas o que você faz me entristece. Mas eu continuo te amando e te quero perto de mim. Então, é esse processo que nós vamos aproximando das pessoas e conseguindo ajudá-las a sair do casulo. E quando nós conseguimos sair desse casulo, sabe? As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Então, se nós quisermos virar santo de um dia pelo outro, a partir de hoje eu sou espírita e eu não quero mais voltar nesse planeta, eu quero ir para um planeta feliz, eu vou ser um problemão onde eu estou. Que nós estamos matriculados na mesma sala de aula, né? Se estamos matriculados na mesma sala de aula, estamos do mesmo nível. Não é isso? Porque quando uma professora separa os grupos para desenvolver um certo trabalho, cada um daqueles alunos são diferentes. Um entende mais a matemática, o outro mais a geografia, o outro mais ciência. E quando junta aquele grupo, sai um trabalho ótimo. Se existe a aceitação um do outro, as opiniões vão se formando e desenvolvem um ótimo trabalho. Tira 10.
E o nosso grupo, nós estamos inseridos nessa escola da vida, que se chama família. Esse grupo de trabalho que o nosso Divino Mestre nos colocou para desenvolver essa tarefa. Como que nós estamos desenvolvendo o trabalho? Qual a nota que nós vamos tirar quando chegarmos do lado de lá? Nesse grupo com tanta diferença, na nossa família, com tantas diferenças. Qual vai ser a nossa nota? Como foi a nossa aceitação, a nossa interação nessa troca de experiência, de conhecimento que temos? Não é? Então nós vamos aí. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Viu que clareza que traz numa passagem de Mateus? Como que amplia o nosso entendimento numa passagem pequenininha de um versículo. Aquele que persevera até o fim será salvo. Então nós podemos ver o desafio que nós temos, onde nós estamos, com as pessoas que nos cercam, no trabalho, na família, na casa espírita, no trânsito, né? Nas redes sociais. Como que nós estamos? Eu estou aplicando realmente o que eu conheço? Ou eu só conheço? Ainda não entendi. Porque muitos de nós, às vezes, queremos aplicar no outro o que eu conheço. Mas o dever é meu. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Cobrar do outro é muito fácil. A diversidade de religião em uma família, por exemplo. Há poucos dias eu ouvi um casal falando que estava se separando porque não aguentava a religião da esposa. E ela não aceitava a religião dele. Eu só falei com eles assim: existe algo de errado no entendimento de vocês. Religião é para religar ao Pai. E quando nós estamos religados ao Pai, o primeiro ponto que nós desenvolvemos é a nossa capacidade de respeitar os diferentes. Se nós não estamos conseguindo administrar a diferença de entendimento do Evangelho de Jesus, o que nós vamos conseguir administrar as diversidades que nos surgem no dia a dia? Porque o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Nós vamos amar a Deus conforme o nosso entendimento. A partir do momento que eu levanto a mão aceitando Jesus, e isso começa a transformar minha vida, eu já começo, mesmo que seja nos rituais da igreja, naquelas práticas exteriores, eu começo o meu processo de transformação. Quantas pessoas com intenção de ficar rico começam a estudar o Evangelho na teoria da prosperidade? Quantas pessoas que nunca quis passar nem na calçada de uma igreja, hoje está lá, orando, cantando, buscando a riqueza? O primeiro contato dele com o Evangelho. Eu vou criticar essa teoria da prosperidade? Quantos milhões de pessoas hoje estão nessas igrejas? É um grande começo, aproximando do Evangelho. Inclusive tem uma pessoa na casa espírita que começou lá. Começou lá, depois foi para Umbanda, ficou procurando, ela viu que tinha algo além dessa vida. Ela não aceitava nada. De lá ela foi para Umbanda, da Umbanda ela está no Espiritismo. Cada um tem seu caminho. Quem somos nós para criticar, para condenar, para falar que está errado? Nós não conhecemos a necessidade do outro, a capacidade de entendimento do outro. Então nós vamos caminhando, e o grande desafio é realmente a persistência. Que desistir é muito fácil, gente. E é um direito meu. Se eu quiser desistir, eu posso. Só que eu vou ficar séculos a fio na inferioridade. Se eu quiser decidir, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, eu decidi, gente, a partir de hoje eu não quero mais nada. Eu vou me tornar uma pessoa livre.
não quero saber de nada, eu vou pegar uma mochila e vou sair para a vida, vou curtir a minha vida. Eu estou aposentado mesmo, tenho meu salário, eu não quero saber de nada. Eu posso, mas imagina as consequências. É um direito meu. Mas se eu planto, eu tenho que colher, é a lei. A colheita é livre, o plantio é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É a lei. Não é punição, não é castigo de Deus, é a lei. Só isso, aplicando a lei. É como você passa ali no radar de 60, você passa de 80, a multa chega. É o carro que vai pagar a multa? É o motorista. E às vezes a gente fala, não, eu estou fazendo isso porque a carne é fraca. Né? É a carne que vai pagar os seus delitos? É o motorista que paga o delito? É o carro que paga o delito do motorista? Mas a culpa é do carro. A culpa é do carro. A carne é fraca. Então, então a gente vê que nós somos o motorista deste veículo. Nós somos responsáveis por administrar as suas energias. Porque o carro faz 240. O motorista pode pôr 240? Se ele quiser, ele pode. Mas as consequências. Então, eu sou o motorista desse veículo que o espírito, estou utilizando para me guiar na vida, no meu processo de evolução, nas minhas viagens, no meu crescimento. Então, se eu não persistir no que eu já conheço, e eu sei, eu já creio, eu já tenho certeza na eternidade. E o que é eternidade, gente? Nós não temos nem condição de pensar na eternidade. Só sabemos que uma vida de 100 anos relativa à eternidade não é nada, é um minuto, é um segundo. Mas para nosso aprendizado é bastante expressivo. É uma oportunidade muito grande que nós temos. E olha lá no Consolador, o que Emmanuel nos diz através do Chico, na questão 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectuais? Eu não vou estudar mais, eu só vou estudar a Bíblia, eu vou só estudar o Evangelho, que é a minha vida. Só esse lado. Primeiro que eu já fiquei um beato, né? Fiquei um fanático. Fechei o meu olhar. É bom? Claro que é. Você aprender a moralidade do Evangelho nunca vai ser demais. Mas é só isso que nós estamos fazendo aqui. Nós viemos buscar só isso aqui na Terra. Ainda mais no planeta de provas e expiações. Olha a resposta. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, acanhado, gente, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Eu posso também optar só pela faculdade. E eu faço mestrado, doutorado, pós-doutorado e vou só me intelectualizando e não me preocupo com a moral. Onde pode me levar? Eu posso adquirir grandes conhecimentos da biologia, me tornar um médico daqueles assim, em maior grau de conhecimento, e montar uma clínica de aborto, né? Eu posso, com toda a tecnologia que eu vou conhecendo, das experiências de lá e tudo mais, criar uma bomba atômica, né? O que adiantou? Eu desenvolvi só o perigo que é só o conhecimento, só o intelectual. E muitas vezes eu me entrego só ao intelecto e esqueço da moral. E muitas vezes eu me entrego só ao conhecimento sem buscar o entendimento. A criação da pólvora foi um grande ganho para a humanidade. No entanto, ela foi usada, né, para bomba.
E é usada para morte, para matar, para tudo. Então, se eu só conheço e eu não entendo, eu não compreendo o objetivo da vida, eu estou correndo um grande risco. Então, nós vamos ver que o corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Então, se nós vamos unir todo o nosso conhecimento, nós vamos então vendo assim, não, eu não dou conta agora, mas lá na frente eu vou dar conta, porque eu já entendo que eu tenho um fim a alcançar. Eu já sei que eu estou aqui a caminho de um objetivo. E para alcançar esse objetivo, eu vou passar por vários momentos, por várias situações. Né? Pois bem, para praticares a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina. Então, o que é esse amor? O nosso grande objetivo é desenvolver a nossa capacidade de amar. É conseguir ver aquela pessoa que eu nunca tinha visto antes, sabe? E sentir para ela a mesma afeição, a mesma vontade de ajudar, o mesmo carinho do que por um irmão. Olha só onde nós vamos chegar um dia. Então nós vamos ver o que nós temos que fazer para desenvolver essa capacidade de amar. Porque a partir do momento que eu sei como desenvolver minha capacidade de amar, eu vou perseverar. Eu vou insistir até eu desenvolver. Quando eu começar a ver as pessoas como minha família, eu vou assim, puxa vida, eu estou alcançando o objetivo da vida. Desenvolver o amor, a nossa capacidade de amar. Qual que é? O que o Cristo nos ensinou há mais de 2000 anos? Como exemplo de amor? Que quando ele falou os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, quem é meu próximo? Aí vem a parábola do bom samaritano. Essa parábola diz tudo. Aliás, ele resumiu todas as leis e os profetas nos 2 mandamentos. E disse que o segundo é semelhante ao primeiro. Então, o que nós temos que fazer? É buscar o entendimento desse ensinamento. É o que a doutrina espírita vem trazer para nós com muita clareza. Como fazer para desenvolver a nossa capacidade de amar, aproximar das pessoas. O sacerdote e o levita, grandes conhecedores da lei daquela época, eram os doutores, doutorados e doutorandos daquela época, né, de todas as leis. O sacerdote vindo de Jerusalém para Jericó, não, de Jericó para Jerusalém, não, ele estava saindo de Jerusalém para Jericó. Né? O que ele fez quando ele viu caído? Passou longe. Depois o levita, do mesmo jeito, com grande conhecimento. O samaritano, tido como herege, de má vida, um zé à esquerda, como se diz. O que aconteceu? Ele foi tocado de sentimento, e aproximou do caído. Deu o que ele tinha, encaminhou, colocou em seu cavalo, levou para a hospedaria, encaminhou e o acompanhou, porque na volta ele passou lá para saber como que estavam as coisas, para acertar com a hospedeira. Foi o Cristo que ensinou isso. Foi o Cristo que nos deu o modelo de como ajudar. Mas para ajudar, o primeiro passo é aproximar. Mas para aproximar, você é tocado de sentimento, de você o ver como irmão, de você ver, você gostaria que fosse feito com você, vai fazer com ele o que gostaria que fosse feito com você se fosse o caído. E quando a gente fala de fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito comigo, aí eu vou analisar as mínimas coisas, os pequenos detalhes da nossa vida. Quando nós estamos saindo de uma garagem com o carro e aquele trânsito que não acaba, quando alguém para, que coisa boa, né?
Quando nós estamos na faixa de pedestre e que o carro para, que coisa boa, sabe? O que nós vamos fazer então? Vamos exercitar. De fazer como o outro gostaria que fosse feito. Quando nessas pequenas coisas, fáceis de fazer. Fáceis. E aí a gente vai exercitando. Por que na casa espírita tem os trabalhos sociais? De sopa, de campanha do quilo, de visita fraterna nos lares. Por que isso? São Vicente de Paulo trouxe toda essa prática. São Francisco de Assis. São Vicente de Paulo até implantou a visita no lar para conhecer as pessoas que vão ser assistidas. Para que isso? Porque isso vai desenvolvendo em nós o sentimento, a nossa capacidade de amar. Uma visita ao hospital. Por que ela foi recomendada? A visita ao doente, ao preso. Por que Jesus recomendou? Porque esse exercício desenvolve a nossa capacidade de amar. E eu dou um exemplo muito claro, as visitas aos asilos, aos lares de idosos, que não se fala mais asilo, é instituição de longa permanência para idosos. Então, quando você vai visitar um ILPI, você vai pela primeira vez com aquele grupo que já visita há muito tempo, normalmente vai assim. O que você faz? O grupo chega, está abraçando os idosos, abraça aqui, abraça ali, e de repente você vê todo mundo abraçando, você vai e abraça também. Você nem é muito simpático de idoso, que o pessoal arruma uma repetição da mesma coisa e fala demais, mas você está todo mundo abraçando, você vai e abraça. Até com o seu idoso, você é arrogante, ignorante, Aí você começa a dar aquele primeiro abraço forçado, sabe? Até com rejeição. Aí você senta todo mundo lá, você também fica sem graça, você senta ali do lado e vai ouvir. Você vai ouvindo, você vai, tá, tudo bem. Eu tenho que fazer isso então, né, gente? Então isso é caridade? Então eu vou continuar fazendo, para mim não ir para o inferno, né? Mas se ele já teve entendimentozinho do Espiritismo, ele já vai falar, não, para mim não ir para o umbral, Então ele começa a fazer assim, com medo, para ficar livre da coisa ruim, sabe? E aí na segunda vez, já vai ser um abraço diferente. A terceira vez, já vai sentir o coração do outro bater, sabe? Daqui a pouco, se nós persistirmos, se nós perseverarmos, daqui a pouco você está sentindo saudade da visita. Você já quer levar o idoso para passear com você, para levar para passar o fim de semana na sua casa. Você vai... O que aconteceu? Eu fui desenvolvendo o meu sentimento, trocando a rejeição pela afinidade. É um exercício. A campanha do quilo é um exercício. A visita fraterna é um exercício. Todo esse trabalho que a Casa Espírita nos estimula é para desenvolver o sentimento. Mas se não tivermos perseverança, não vamos conseguir. Não vai chegar ao fim. Então, esse trabalho que nós fazemos tem esse objetivo: desenvolver a nossa capacidade de amar. E aí nós vamos ver, o samaritano. Jesus, quando falou essa parábola, olha só, quantas vezes nós já lemos essa parábola? Todas as igrejas, todas as religiões conhecem essa parábola. E o entendimento? E ela tem muito mais. Ela tem os desdobramentos. Então você fica analisando a pedagogia do Cristo, a grandeza da profundidade, que conhecimento, nossa, não dá nem para analisar, sabe? Mais de 2000 anos e até hoje, agora a gente começa a abrir um lequezinho de entendimento. Então quando a gente fala para muitas pessoas, esse ponto, um dos pontos da parábola, que é esse da aproximação, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não, também não. É esse envolvimento com os estudos, com o trabalho, que vai abrindo a nossa mente ao entendimento. E aí nós vamos vendo o grande compromisso que nós temos, que quanto mais é dado, mais será cobrado. Então nós precisamos urgente de aprender a aproximar das pessoas difíceis. É um desafio, só quem faz é que sente o efeito, a grandiosidade que é esse desenvolver do sentimento. E tem um trabalho na Casa Espírita que é fantástico, é o atendimento fraterno pelo diálogo. Quando nós nos propomos e nos capacitamos a ouvir alguém,
Gente, vocês não sabem o quanto que a gente aprende e o quanto que nós crescemos quando nós aprendemos a ouvir e aprendemos a orientar com o Evangelho, não é com o nosso ponto de vista, como eu acho. E quando eu recebo alguém na casa espírita, eu não posso orientar com o que eu acho, eu tenho que orientar com o Evangelho do Cristo. E quando nós sentamos com alguém para ouvi-lo, nós temos que ouvir. E é um dia em que nós temos que nos preparar como se fôssemos para a reunião mediúnica. É um trabalho que necessita de um equilíbrio, porque quem chega não está sozinho. E nós também não estamos sozinhos. É a nossa confiança nesse amparo, é que nós vamos atender a pessoa com sabedoria, com qualidade. Principalmente no momento em que estamos vivendo com o índice de suicídio muito alto. Quantos jovens, quantas pessoas aí pensando em suicídio e chega na casa espírita em desespero. Como que eu estou atendendo? Tem gente, você é médium, por isso que você está tendo esse sentimento. Gente, a pessoa nem sabe ainda o que é médium. Você jamais pode falar uma coisa dessa para a pessoa. O outro chega, o meu vizinho falou que eu sou médium, eu vim aqui por causa disso, sabe? Nós temos que ter uma capacidade de aproximar dessa pessoa, sabe? E se você está tendo dificuldade ali, está um desafio muito grande, olha nos olhos e mente no Pai. A nossa mente tem que estar no Pai, nos trabalhadores do bem, para nos inspirar, para orientar aquela pessoa. É um trabalho enorme que desenvolve sentimento, desenvolve a nossa capacidade de amar. E aí nós vamos, sem perceber, que a gente mesmo não percebe. As pessoas que estão ao nosso redor é que vai percebendo as nossas mudanças. E muitos viram para a gente e falam assim, depois que você conheceu essa religião, você ficou bobo, não é? Nossa, você era muito diferente, você não aceitava essas coisas que você aceita. O quê? Olha, eu nem vi. Você realmente... eu agora, o Espiritismo ensina que a gente tem que ser humilde, então eu vou usar uma calça aqui amarrada com barbante, usar uma camisa rasgada, não posso usar nenhuma etiqueta. Não entendi nada ainda de humildade. Nada. Né? Porque quem é humilde nem sabe que é humilde. Tá? Não é, a roupa é fácil demais. Né? Usar roupa simples, roupa... é até melhor, né? Roupa suja. Eu sou humilde, eu estou aqui. Então, e o coração? Como que está? Né? Então, esse trabalho no bem é que vai nos fazendo crescer nesse potencial. E no livro Boa Nova, o servo bom e o mestre de Campos. O mestre deixou que cessasse as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual é a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou que adota providências para uma vida inteira? Fora da caridade não há salvação. Mas o que é caridade? É a esmola que nós aprendemos há muito tempo e a praticamos por muito tempo. E eu digo, o espírita, nós não temos o direito de dar esmola. Só a esmola. A esmola tem que ser acompanhada de alguma coisa. Só a esmola não. Passou o tempo da esmola. Né? Então, Jesus nesse diálogo aqui é quando estava na casa de Zaqueu. Porque ele falou com o jovem rico, vai e vende tudo que tem. Parece que a gente tem que vender para ficar pobre, né? Zaqueu falou com ele que ele distribui os bens. Então, eu não vim para tornar os homens um mendigo. Né? Não foi isso que ele disse. Tá? Então, esse amparo, ele deixa claro aqui, adotar providências para a vida inteira. E o Raul Teixeira, mesmo contando em algumas palestras dele aí, o dia que foi visitar a casa espírita, mostraram para aqui, essa daqui eu atendi a bisavó dela, atendi a avó, agora eu estou atendendo essa aqui. Eu disse, meu Deus, até quando você vai? Não vai promover ninguém, não vai fazê-lo andar com as próprias pernas? Nós estamos aqui para carregar, nós temos que amparar e fazer a pessoa caminhar. Assistência e promoção social espírita. Até a nossa legislação hoje não faz mais assistencialismo. A lei que rege a assistência social no Brasil não é mais assistencialista. O CRAS, quando você vai lá, né, alguém aqui conhece o CRAS? Como funciona? Eu já levei um senhor lá para ser atendido, eu fiquei assim,
entusiasmados, nós precisamos de aprender, sabe? Porque tem profissional e tem profissional, né, pessoal? Tem isso. O que eu fui, já fui até mais de uma vez, simplesmente fantástico. Aquilo é aproximar. Ele fez o que as profissionais do caso fazem o que o samaritano fez. Elas ouvem, um assistente social, um psicólogo, ouvem a pessoa que chega e vai fazendo os relatos. E programa, dá o que o CRAS tem, né, porque ele tem que ter um monte de coisa, não tenha, porque nós, como cidadãos, não cobramos dos nossos políticos, entendeu? Mas tem mil coisas que eles têm que atender. Ao contrário, agora eles encaminham para as igrejas, para as casas espíritas, porque lá não tem, né? Mas tem que ter, é lei, é direito do cidadão. E aí o que faz? Vão programar visita na casa dessa pessoa, de acordo com a necessidade dela, de acordo com o que ela está precisando, e vão encaminhá-la e acompanhá-la periodicamente. É a lei de Deus sendo exercida, sendo obrigada a ser exercida pelos homens, pela lei dos homens. Então essa lei, se nós formos analisar direitinho, ela foi inspirada na parábola do bom samaritano. Aproximar, atender com o que tem, encaminhar e acompanhar. É a lei que rege o CRAS, que o CRES, né? A lei da assistência social. E nós, como espíritas, conhecedores do Evangelho, conhecedores da lei dos homens, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar com assistencialismo? Não podemos, nós não temos esse direito. E sendo que o assistencialismo não nos ajuda a desenvolver o sentimento. Nós estamos fazendo por obrigação, só por obrigação, para não ir para o inferno. Não estamos desenvolvendo sentimento, porque a gente desenvolve o sentimento quando aproxima. Então nós vamos ver que quando nós persistimos, temos perseverança naquilo que nós estamos empenhados, que é a doutrina espírita, perseverar no estudo, buscando conhecimento e do entendimento através da prática, colocar na nossa vida, fazer um teste, deixa eu ver se funciona mesmo. Vamos fazer um teste? Se não funcionar, a gente descarta. Mas o retorno é grande demais, gente, sabe? É muito grande. Então, do livro Chico e Você, de Bezerra, Discórdias e Problemas, repontam das tarefas a que consagramos as nossas melhores forças. Perseveremos na serenidade e na elevação, dentro dos encargos que nos assinalem a presença onde estivermos, e seremos aqueles ingredientes indispensáveis de união, de paz, nos grupos do serviço de que partilhamos, atendendo às obrigações que nos competem ao espírito de equipe. Então, qualquer grupo que eu me integro, que eu vou participar, vai ter problemas, vai ter dificuldades. Não fala discórdias, problemas, representam, né, repontam das tarefas que consagramos no nosso dia a dia. Por isso que eu falei, nós estamos do mesmo nível, nós estamos na sala de aula, é para aprendizado, temos problemas. Mas no primeiro, tem pessoas que chegam e dizem, começa um trabalho, no primeiro problema já é motivo para sair. Não, fulano é muito difícil. Ele foi para lá esperando acontecer um problema para ele ter motivo para sair. Muitos ficam esperando a oportunidade. E às vezes você fala algo que nem tem aquela intenção, mas a pessoa já leva para aquele lado, que ele está querendo, ele está precisando de um motivo para sair do grupo. Né? Então, se nós vamos achando que espírito é santo, que um grupo de santo que está aqui reunido para trabalhar, estamos muito enganados. Eu até ouvi um ditado assim, Senhor, me livre dos espíritas, porque do resto me livro eu. Porque a gente sabe que é difícil. E não é só os espíritas, não. Qualquer organização religiosa, você vai conversar com alguém do meio religioso, eles falam das dificuldades lá na igreja, naquele grupo lá de São Vicente de Paulo, naquela instituição, na diretoria do lar São Vicente de Paulo. Todos têm dificuldade, gente. É do nosso nível ainda. Os problemas, os autoritarismos, as pessoas, sabe? E quando tem algum defeito que me incomoda, eu preciso me observar. Por que fulano me incomoda tanto na hora que ele faz aquilo? Será que eu faço igual? Ou pior? Por que o defeito do outro me incomoda? O que eu tenho com o defeito do outro? Tem uns que querem até matar o outro por causa de um defeito. Mas às vezes o talento do outro também incomoda, né? Então, é delicada a situação.
Então eu tenho que começar a me vigiar. Tá? E se está me incomodando, eu me analisar. Por que está me incomodando? Né? Filhos, provas e tribulações, pedras e espinhos, conflitos e lágrimas, desarmonias e empeços existirão sempre na estrada que se nos desdobra a visão. No entanto, se é fácil começar o apostolado do amor, é sempre difícil continuar em direção do remate vitorioso. Você falou isso. Não é fácil continuar. Começar é fácil demais. Já fica entusiasmado. Quantas pessoas chegam na casa espírita entusiasmadas e quer abraçar tudo, quer trabalhar no primeiro desafio, né? Tá? Não é? Então é ali que é um laboratório. É um laboratório para desenvolver os nossos potenciais. Né? Por isso que a gente tem que perseverar. Não é da noite pelo dia. Isso é igual, gente, a pessoa muito obesa que quer emagrecer da noite pelo dia. Para adquirir a obesidade foi um tempo, tranquilo, curtinho, tudo numa boa. Agora eu quero. Mas quer de hoje para amanhã. Vai fazer cirurgias de alto risco, que depois da cirurgia, se não tiver um processo de reeducação, volta tudo, e aí vai. Então, se não tiver perseverança, cuidar, Hipócrates, né, o pai da medicina, o que ele disse? Faça da sua alimentação o seu remédio, que o seu remédio seja a sua alimentação. Antes do Cristo ele disse isso. Nós temos que cuidar desse corpo físico, porque ele é o veículo do nosso espírito, assim como nós cuidamos do nosso carro, né? Nós precisamos de cuidar. Então eu sei, eu conheço, por que eu não faço? Eu consegui fazer uma mudança na minha alimentação, mas que é uma semana só, não dei conta. Começar é fácil, facílimo. Mas e a perseverança? Não adianta, nós temos que é um processo de reeducação. E todas as nossas mazelas, que nós detectamos em nós que precisa mudar, é um processo lento e difícil. Exigir dos outros é fácil demais. Eu consegui na maior facilidade, você também vai conseguir. Não é assim. Aquilo que você já consegue com facilidade, o outro nem sempre consegue. Mas nós vamos caminhando. Olha o que o Bezerra continua. Perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir. Perseverar, trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Perseverar sempre de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior. Vem o resultado. Com certeza vem o resultado. Nós vamos alcançar o fim, se perseverarmos. A pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco entre vós fazem esforços? Nós estamos nos esforçando. Às vezes por coisas simples, coisa fácil. Mas eu não quero, eu não estou com vontade. Eu sei que eu preciso, mas eu não tenho vontade. Isso aí vai a questão do parar de fumar, por exemplo. Né? Eu ouvi de uma pessoa sempre falando, não, eu sei que eu preciso parar, mas eu não tenho vontade. Eu preciso parar, mas não tenho vontade. Como que a vontade veio? Através da doença. Se eu não tenho vontade e eu preciso, uma hora vai chegar. Pela bondade divina, pela misericórdia divina, vai vir uma doença, vai vir um sofrimento, vai vir algo para nos fazer forçar a nossa mudança, sendo que poderia ter sido evitado. Né? Então, temos, gente, essa mensagem de remuneração espiritual, ela é simplesmente fantástica. Quando se fala em perseverança, em ampliar o nosso sentimento, olha só, está no livro Perante Jesus, no capítulo 4. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, o trabalho imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. Estabelece apreço em nossa área de ação.
dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Olha o resultado do trabalho. Por que nós somos chamados ao trabalho no bem? Vamos ver mais. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Imaginaram o que é isso? A nossa perseverança no trabalho do bem se transformará em prazer de servir. Eu tenho prazer em fazer esse trabalho. Eu não faço mais com medo do inferno, nem do umbral. Eu faço por prazer em servir. Eu sinto bem visitando um lar de idosos. Eu vou lá porque eu gosto. Eu gosto de ir ao hospital, conversar com aquelas pessoas que estão lá sem visita, né? Sem amparo, preocupado com os familiares. Eu gosto de ouvir essas pessoas. Vou lá, eu faço a visita à família dele, levo informação para ir no hospital, ele até melhora mais rápido. Isso eu gosto demais, eu tenho prazer em fazer. E aí chega aquele momento em que eu preciso acertar minhas contas com a justiça divina. Vamos dizer assim, né? Como disse o Cristo, se seu olho é motivo de escândalo, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida cego do que enxergando perder sua alma. Mas tudo bem, eu fiz mau uso da minha visão, mas eu quero uma oportunidade, Senhor. Eu quero ir enxergando pelo menos até meus 40 anos, meus 30. Me deixe enxergar até os 30 anos, porque agora eu entendo a sua lei, agora eu compreendo, agora eu vou dar conta, eu vou cuidar bem dos meus olhos, e eu venho para cá. E por misericórdia divina, eu realmente venho em uma família que consegue me equilibrar, consegue me mostrar os caminhos, e eu, força e coragem, consigo caminhar no caminho do bem, vou desenvolvendo o potencial, e me entrego ao trabalho do bem. Então agora eu já sinto prazer realmente em servir. Eu estou conseguindo aplicar tudo aquilo que eu aprendi até hoje nas minhas existências, tanto no plano espiritual como na Terra. E aí eu estou no trabalho do bem, trabalhando bem, tudo aquilo que eu falei que eu estou conseguindo fazer, e chego aos meus 40 anos, né? Se nesses 40 anos era para mim ser envolvido em um acidente e perder a visão, ou uma doença, qualquer coisa iria acontecer comigo aos 30 anos. Estava programado na minha reencarnação. E quando chega esse momento, eu estou no trabalho do bem. O que acontece? Moratória? Suspensa por tempo indeterminado. O amor cobre uma multidão de pecados. Viu, gente? Por que a gente tem que perseverar? Que nós vamos conseguir. Nós vamos alcançar o fim e seremos salvos. Salvos do sofrimento, salvos da nossa ignorância. Então a perseverança nos leva a esse ponto. É muito bom, é muito gratificante. E isso começa lá no entendimento, essa busca do entendimento que nós temos. O entendimento transforma-se ao cristão devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz e novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a eles se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento.
eu não posso também ficar apenas no trabalho. Então eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que buscar conhecimento, participar dos grupos de estudo, das palestras, das leituras, ter sempre aquele momento para buscar o conhecimento. Precisamos disso, porque é isso que vai nos fortalecendo na busca do entendimento da vida. E aí os problemas que surgirem, as dificuldades que surgem para nós, não são mais dores, não vai doer tanto. Você já vê, nós passamos a ver as dificuldades como oportunidade de aprendizado, como misericórdia divina para o nosso aperfeiçoamento. Então, se eu sei que aquela pessoa difícil que está comigo, que está na minha família, que está no meu trabalho, no meu vizinho, é uma oportunidade de exercitar o que eu estou aprendendo. Porque se eu convivo só com pessoas boas, pessoas fáceis, onde eu vou exercitar o que eu estou aprendendo? De paciência, compreensão, tolerância. Como que eu vou? Então, as pessoas difíceis, nós temos que agradecer a Deus pelas pessoas difíceis na nossa vida, para nós exercitarmos a paciência, a tolerância, a compreensão. Hoje eu não consigo, mas amanhã eu consigo, e aí eu vou. É igual a dificuldade da fofoca. Nós sabemos como é difícil a pessoa ter um vício na fofoca. Quando ele descobre que ele é um fofoqueiro, que a maioria não sabe que é fofoqueiro, quando ele descobre que é um fofoqueiro, ele começa a se vigiar. Porque até então isso era verdadeiro. Né? Isso era verdadeiro. Quando ele descobre que ele é fofoqueiro, ele começa. Nossa, eu fico muito vontade de contar para fulano aquilo que eu fiquei sabendo, mas hoje eu consegui. Hoje eu não contei uma vitória, um dia já ele conseguiu. Mas quando é no outro dia, mesmo saiu. Ai meu Deus, olha só, ele está se vigiando. Daí a pouco ele já nem percebe mais o que está falando. É um exercício, por isso que temos que perseverar. E quando nós descobrimos que tudo isso é caridade, é caridade. Quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, é muito complicado você, porque nós somos criticados pelos demais religiosos por causa dessa máxima. Caridade não salva ninguém. O que é caridade? Caridade para conosco, né? Também ter essa paciência conosco, mas não desistir. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. A gente sabe isso de cor, todo mundo sabe. O que é caridade? Benevolência para com o próximo, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Bonito, né? O que é isso? É tudo isso que nós estamos falando aqui. Esse exercício constante da caridade. Então, onde mais exige a caridade de nós? Na nossa família, no nosso dia a dia. Não tem momento especial para a caridade. A caridade é a nossa vida, o tempo todo. Todos os instantes temos a oportunidade de exercitar a caridade. E quem é que vai ganhando? Quem é que vai? Somos nós. Isso é um retorno, é simplesmente fantástico na nossa vida. O equilíbrio que nós vamos adquirir. O sentimento que a gente vai ampliando em nós. Ampliando a nossa capacidade de amar. E a casa espírita está aí para nos ajudar. O centro espírita tem essa função de acolher, consolar, esclarecer, orientar. Mas nós, quando estamos aqui um ano, 2 anos, já achamos que sabemos tudo. Não precisamos mais participar de grupo de estudo, não preciso mais, o meu negócio agora é só reunião mediúnica. E nós precisamos aprender a fazer com quem chega na casa espírita o que nós fazemos na reunião mediúnica, o doutrinador faz na reunião mediúnica. Oh, meu irmão, tenha paciência, a lei divina é isso mesmo, você tem que compreender com o maior carinho, com o desencarnado, porque com o encarnado é outro papo. Então tem muitos que falam assim, gente, eu vou ter que desencarnar para ser recebido naquela casa, sabe? Só depois de desencarnado. Inclusive temos um caso aqui em Patinga, de um homossexual, um travesti, que chegou numa casa espírita, participou da palestra, foi conversar com alguém e tal, falou que queria trabalhar. Ele teve oportunidade de trabalhar na casa? Claro que não teve, sabe? Não teve nenhum trabalho para ele na casa espírita. E por incrível que pareça, dentro de pouco tempo, ele veio a desencarnar. Ele foi um acidente, uma coisa assim. E depois de desencarnado, ele vai nessa casa espírita.
e fala, né? Agradeceu ainda pelo atendimento que ele teve lá. Mas agora eu estou aqui, né, fui acolhido, eu estou numa igreja. Hoje eu estou aqui, eu estou trabalhando na igreja. Eu limpo a igreja, eu limpo os bancos, eu já estou trabalhando. Sabe? Agradecendo a orientação que ele teve lá na casa, e agora ele já estava trabalhando. Aqui não teve jeito de eu trabalhar, mas agora eu já estou trabalhando. Quer dizer, na reunião de muito eu fui ouvindo direito. Então, são umas coisas que a gente vai vendo acontecer e a gente acha que está tudo bem. E o que eu conheço, eu estou aplicando realmente o que eu conheço? Eu estou acolhendo as pessoas que chegam? Porque em 2015 a União Espírita Mineira fez uma pesquisa em Minas Gerais e foi de mais de 90% das casas visitadas, assistencialismo puro. Então começou a fazer um trabalho em cima disso, e eu tenho rodado com a União Espírita Mineira, domingo mesmo nós estivemos em Uberlândia, sábado e domingo, é desafiante, gente, desafiante, sabe? As pessoas que fazem assistência social já acham que tá bom, que é isso mesmo, sabe? Não entende, quando a gente fala, nossa, lá no centro eu vou ter que mudar tudo, sabe? Primeiro, ainda bem que a gente está percebendo isso, sabe? Porque acolher as pessoas. Tem pessoas que chegam na nossa casa espírita e não está querendo nada de material, ele quer ser ouvido. Quando você faz uma visita fraterna, naquela mãezinha que foi lá e está levando cesta básica para casa, e você programa uma visita, você chega na casa dela, você vai perceber que não é de cesta básica que ela precisa. Ela precisa de uma reestruturação familiar. Tem um idoso lá acamado, a filha está lá com 3, 4 crianças fora da creche, ela está precisando de direção, de orientação, de amparo. Tem aquela com 5 filhos sem um marido, que não sabe nem que ela tem direito à Bolsa Família. Tem muita gente que não sabe disso. Tem. A gente acha que todo mundo sabe. Tem muitos infortúnios ocultos, vocês não sabem tanto. Impressionante, mas tem. Que aquela criança deficiente, ela pode receber um benefício do BPC. Sabe? Tem muita coisa. Então, quando a gente aproxima, o nosso grande desafio, aproximar da pessoa. Ouvir a pessoa. Aí sim nós conseguimos ajudar. Legitimamente. Não dar esmola, mas prepará-lo para a vida inteira. Esse é o grande desafio. Preocupar, ela tem que se tornar espírita. Jamais. Ninguém tem que se tornar espírita. Nós temos pessoas assistidas lá na casa espírita que são evangélicos, foram assistidos, inclusive na casa com paz, com tratamento em reunião mediúnica, evangélicos, voltaram para a casa deles, para a casa religiosa deles. Tem uma simpatia, uma admiração pela doutrina espírita, não vem falar mal não, lá na igreja mesmo eles falam, sabe? Quando alguém, você conhece? Primeira coisa que eles falam, você conhece? Então vai conhecer antes de falar. Eles falam isso. Mas o que a pessoa fala, gente, eu não estou preparado para ser espírita, eu não consigo entender dessa forma que você entende, sabe? Foi na casa espírita porque na igreja dela não conseguiu resolver o problema de obsessão do menino dela. Ela não podia nem entrar na igreja mais com o menino. E foi resolver o problema e voltou para a igreja dela. Mas a admiração e o respeito pela doutrina continua. Então, olha, nós não temos que convencer, nós temos que amparar mesmo, que ajudar a aproximar das pessoas e fazê-las crescer. Ah, mas fulano não adianta ajudar, fulano... Temos que perseverar, fazer a nossa parte. E se a nossa parte estiver sendo bem feita, nós não vamos colher os frutos agora, nós não vamos ver essa árvore dar fruto, mas está semeada, está fértil e ela vai dar fruto um dia. Porque não é da noite pelo dia, nós temos que exigir de nós. Eu preciso dar fruto agora porque eu já sei muito, eu já tenho muito compromisso, eu estou dando fruto. Não tem que ser exigir fruto de ninguém. Então, nós vamos ver que a casa espírita deve ser uma instituição que represente os braços do Mestre abertos e estendidos a envolver todos os irmãos que ele nos encaminhar, pois que o centro espírita é a casa em que as almas encarnadas e desencarnadas podem encontrar Jesus através dos seus trabalhadores. Esse é o nosso grande desafio. Encontrar Jesus através dos seus trabalhadores. E o que Cristo fazia? Como que ele fazia? Como que ele atendia? Era com julgamento, com crítica?
com indiferença? Esse é o nosso grande desafio, porque Ele cuida de nós. Ele está aí, né? E onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então é nesta certeza, é nesta confiança que Ele está sempre conosco, nos amparando e nos protegendo. Se nós abrirmos o nosso coração, tudo vai fluir com naturalidade. Vamos sofrer menos, né? Vamos compreender e vamos aproveitar todos os momentos da nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça cada vez mais e que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com seu manto de luz. Muito obrigado. Agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui compartilhando com o nosso irmão, né, que nos trouxe tantas reflexões tão importantes para a nossa caminhada. Uma noite de quinta-feira, onde tantas pessoas ficam, né, encontrando justificativas para não buscar uma casa de oração. Estou cansado, tive um dia difícil, estou com preguiça e tal. E nós conseguimos sair dos nossos lares para estarmos aqui. E quando a gente vê os frutos do nosso esforço, de podermos ter passado momentos de tanta beleza, de tanto ensinamento, de tantos exemplos, para fortalecer em nós esta determinação de seguirmos o caminho do bem, de seguirmos os passos de Jesus. Nós só podemos, Nelson, te agradecer e pedir que Deus te dê sempre em dobro todas essas bênçãos que você leva às pessoas através da sua palavra, da sua experiência, do seu conhecimento. Jesus continue te fortalecendo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti.